Nova Manhã. Pensa comigo com Gabriel Chalita. 7h21. Gabriel Chalita, que é escritor, filósofo e professor, já está com a gente. Tudo bem, Chalita? Bom dia. Estou aqui. Bom dia, Michele. Bom dia, Nonato. A gente está ouvindo Peso da Luz, Lispectorianas, do João Sobral, que recita, né? O João Sobral, inclusive, ele é conhecido aí por musicar alguns dos poemas de grandes autores da nossa literatura. E nesse daí, os poemas de Clarice Lispector, que é uma semana e tanto para a gente lembrar de Clarice, não, Chalita? Exatamente. Ontem seria o dia do aniversário da Clarice Lispector. E antes de ontem, o dia do falecimento da Clarice Lispector. Ela faleceu um dia antes de celebrar o seu aniversário. Por que é importante a gente falar um pouco de Clarice Lispector, né? Ela não nasceu no Brasil, ela nasceu na Ucrânia, veio muito cedo para cá, com 2 anos, foi para Maceió primeiro, ficou pouco tempo lá, depois foi para o Recife, e no Recife tem histórias lindas de Clarice Lispector, do pai acordando a família cedo, para ir tomar banho de mar em Olinda, ela falando do bonde, ela falando da sensação que ela tinha na sua infância com isso. Depois a Clarice vai para o Rio de Janeiro e ela constrói uma belíssima obra. Cada vez mais o mundo está descobrindo Clarice Lispector, né? A riqueza das suas personagens, a maneira com que ela trata 2 questões fundamentais aqui na sua literatura. Uma a gente chama da epifania da mulher. As personagens de Clarice mostram momentos epifânicos, transformadores, né? Uma mulher, a Paixão segundo GH, uma mulher que vai até um quarto e né, a sua empregada havia ido embora e ela vê uma barata e você tem uma obra que é o diálogo de uma mulher com uma barata. Imagine isso, a mulher olhando para a barata, quantos elementos vão surgindo, né? Como se a barata olhasse para a mulher com ar de superioridade, porque ela já havia trocado de namorado, de marido, porque ela tinha inseguranças. Aí ela se lembra que ela leu em algum lugar que o dia que tiver uma bomba atômica, ela morre e a barata não. Então a barata é mais importante do que ela. É incrível quantos elementos surgem ali. A gente tem A Hora da Estrela, que é uma obra linda, né? As angústias de Macabeia, da tilógrafa, que não conseguia expressar os seus sentimentos. A gente tem uma história de amor em que uma mulher vai a um jardim botânico e começa a sentir que, né, as folhagens faziam parte dela, ela quer tanto se transformar. Então, ela tem essa grande questão da epifania, que é um ponto, e o outro ponto é um elemento de um diálogo com a própria personagem. É uma dimensão de uma força psicológica imensa. Vale muito a pena ler Clarice. Mas eu queria pegar uma reflexão dela que está numa crônica que eu acho linda, que a Clarice diz assim: eu nasci para 3 coisas. Eu nasci para ser mãe, eu nasci para ser escritora e eu nasci para amar as pessoas. E quando ela fala que nasceu para ser mãe, ela diz que os filhos não vieram por acaso, ela quis ser mãe. Ela teve 2 filhos, né? Pedro e Paulo. E ela conta, inclusive, que quando ela está escrevendo, os filhos estão ali, perto dela. Mas que ela sabe que vai chegar um momento em que os filhos não serão dela. Os filhos são filhos do mundo. Uma mãe não cria os filhos para si mesma. Então ela terá cumprido a sua obrigação de mãe. Esse ofício tão lindo que é a maternagem. A segunda razão pela qual ela nasceu, ela diz, é para ser escritora. Eu aprendi a ser escritora. Talvez eu tenha me tornado escritora, diz ela, por não ter feito outra coisa, porque eu não aprendi outras coisas. E para ser escritora, a grande aprendizagem é a aprendizagem da vida. E ao aprender a vida, eu fui transformando isso em palavras e construindo histórias e personagens, e ideias e tocando nas pessoas. Agora, pode chegar um tempo, diz ela, que ser escritora talvez não exija mais muito de mim. Talvez eu não queira escrever mais. Talvez eu tenha dado o meu quinhão de contribuição a essa textualidade do mundo. A terceira coisa para a qual eu nasci, tá? Bom, primeira, ser mãe. Segunda, ser escritora. A terceira coisa para a qual eu nasci é uma coisa que eu vou levar até o último instante da minha vida, que é amar as pessoas. Eu nasci para amar as pessoas. Isso inclui, inclusive, um amor por mim mesma. Inclui um auto-perdão de coisas que eu deveria ter feito e não fiz, de coisas que eu fiz e não gostaria de ter feito, mas eu preciso me perdoar. Eu preciso amar a mim e amar aos outros. Ser mãe é lindo,
ser escritor é lindo, mas amar as pessoas é o que planifica a minha vida. Não é bonito demais nossa Clarice Lispector falando sobre essas coisas? Ainda demais, mais num é período demais. como esse em que a gente está vivendo, né? E uma profundidade, né, de tentar alcançar o que é ser humano. Ela falava muito dessa coisa, passou a vida inteira tentando corrigir os erros que cometeu na ânsia de acertar, porque na verdade é isso, né? A gente erra tentando acertar. E principalmente às vezes como pais, a gente olha muito para isso, fala assim, meu Deus, será que eu estou errando, mas eu quero tanto acertar? E acho que a Clarice Lispector, ela conseguia traduzir muito bem essa ânsia e essa essência do que é ser humano. Muito bom, Xalita, a gente poder ter você aqui para trazer e resgatar. Oi, fala. Tem uma coisa importante, né? Você mulher, o sofrimento dela como mulher. Ela tinha duas grandes escritoras, né, que já faleceram também, que foram das maiores escritoras do Brasil, a Lígia Fagundes Telles e a Nélida Pinhon, duas escritoras geniais. E as duas me contavam, eu fui amiga das duas, que a Clarice dizia assim, nós mulheres escritoras não podemos dar um sorriso, porque senão não nos levam a sério. As pessoas não compreendem aquilo que a gente faz. Só uma entrevista da Clarice, que tem no YouTube, inclusive, ela falando na TV Cultura, e não tem um sorriso. Porque a mulher sofria muito naquele momento, né? E ela foi se desabrochando e acreditando nela mesma. Eu acho que, olha, quem nunca leu Clarice, começa com as crônicas de Clarice, as cartas de Clarice, os romances são muito profundos, né? Mas para ir se familiarizando com isso, é muito legal a gente olhar e ver a riqueza que a nossa literatura foi e é capaz de produzir. Viva Clarice Lispector! Viva, e 47 anos depois da morte dela, ela é celebrada no mundo todo, vem sendo citada por atores internacionais, em prêmios, está sendo conhecida por gente que nunca tinha ouvido falar de Clarice Lispector, então não é pouca coisa não. Obrigada por hoje, Xalita. Até semana que vem. Valeu, Xalita.